ali, ó, a apresentação. Tá certo. Falta botar umas coisinhas ainda. Show de bola. Eu sempre brinco com os meus orientandos, né? Lembra que o teu PowerPoint não é tua apresentação, né? Tem que pensar na apresentação antes do PowerPoint, né? O que você quer falar. E depois você monta o PowerPoint baseado no que você vai falar. Sim. Nem sempre o professor faz isso, né? Nem sempre eu faço isso. Às vezes o cara monta o PowerPoint e depois aí, lembrando o que ele tem que falar. Mas no TCC a regra é essa, né? Pensa no que tu quer falar e depois monta o PowerPoint. Porque antigamente não tinha PowerPoint, como é que fazia a apresentação do TCC, né? Fazia defesa de Sim. banca. É botar uns tópicos para ir se lembrando, né? É. E pau na mula. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de manutenção, tá? Eu acho que a gente tem mais uma aula. Essa aula de hoje eu vou estender ela um pouquinho mais. A gente vai fazer 2 períodos de 40 minutos. Então, vou fazer 40 minutos, faz um intervalinho aí de 10, 15 minutos e depois mais 40 minutos. Então, a gente vai um pouco longo hoje na noite, tá? Ô, professor, Oi! aí no finalzinho, tu teria como dar mais explicada daquela última atividade lá? Eu não tô conseguindo fazer. Qual que é a última atividade? Deixa eu me lembrar. Bah, só olhando lá agora. Ele... Não... Eu acho que aquela, eu tô com dificuldade naquela que tem que fazer o gráfico lá de Pareto. Ah, Isso, de é. qualidade. É, De tarefa 3 aqui. Show. Peraí que tá abrindo aqui. Esse aqui. Pareto. Pareto. Isso. Então, eu falei, né, que... Estão vendo aqui a tela, né? Sim. Tá, beleza. O Excel novo ele já tem aqui pronto aqui o Pareto, tá? Deixa eu ver onde é que ele tá. É aqui, será? Não lembro. Aqui. Histograma aqui, né? Ele já te dá um gráfico de Pareto ali prontinho, tá? Mas dá pra gente fazer ele na mão também. Como é que calcula o Pareto na mão? A gente calcula a frequência. O que é frequência? É quanto por cento cada um desses caras representa. Tá? Então a gente sempre bota em ordem. Primeira coisa é botar em ordem aqui do maior para o menor. Tá? E aí a frequência vai ser quanto esse cara representa em porcentagem. Então a gente pega o número de ocorrências e divide pelo total. Tá? O Excel, se você apertar F4, ele coloca isso aqui, ó, 2 cifrões. Tá? Isso significa que a célula está travada. E aí você pode puxar ele para baixo aqui, ó. Ele já vai copiar a mesma fórmula, tá, ó, e esse dividir por esse, para todos os itens. E a frequência acumulada, o que que é? É a soma da frequência. Então, a primeira vai ser 28%, né, igual aqui a original. A segunda vai ser 28 mais 25. Deu para entender? uhum. E aí agora você copia a fórmula para baixo e lá no final, né, como você somou todas as frequências, todas as porcentagens, o último item tem que fechar os 100%. A soma tem que fechar os 100%. Tá? Aí a gente vai inserir um gráfico de barras. Opa, esse é o histograma? Não é o histograma que eu quero. E número de ocorrências, inserir um gráfico de barras, está aqui. Ali. Selecionar dados. Adicionar uma nova série. Tá? Nome da série, a gente vai botar aqui frequência acumulada. E valor da série, a frequência acumulada. Faltou o último item aqui, não sei o que deu. Caiu fora. Depois a gente atualiza. E aí vai aparecer aqui, ó, bem pequenininho embaixo aqui, ó. É até difícil de clicar. Mas quando você conseguir clicar, você clica no botão direito e... vou ter que vir aqui, será? Não me lembro mais. Eu quero colocar ele no... acho que é formatar. No segundo eixo secundário. Agora vai. Formatar série de dados. Ali. Aí abre do ladinho aqui, ó, eixo secundário. Esse aqui que você tem que achar. Tá? Eixo secundário.
E tem um esqueminha que você altera o tipo de gráfico da série ali. E eu vou colocar linha ali, ó. Tá? Ele tem aqui o eixo secundário. Acho que poderia fazer assim de primeira, não precisa nem fazer aquele primeiro passo, né? Certo? E aí tá aqui, ó, na direita o percentual de frequência acumulada e na esquerda o número de casos, tá, de cada defeito. Então, se eu resolver problemas de atraso na entrega, eu resolvo 20 e quase 30% aqui dos problemas. Essa aqui é a lógica do gráfico de Pareto, né? É demonstrar quanto cada problema acumula de frequência. Tranquilo esse aqui? Parece que sim. Vamos ver na hora de fazer. Tá. Quando o cara vai tentar, parece ficar mais difícil. E esse aqui você tem que calcular, tá? Aí tem que calcular aqui o mínimo, máximo, média, tamanho, certo? Classe eu já coloquei, incremento. E depois aqui ele vai preencher, acho que por conta, certo? Aí o mínimo, a fórmula do mínimo, se você não sabe, você pode vir aqui em fx, colocar mínimo, máximo, é que mínimo tem acento, né? Mínimo. E aí você diz os teus dados, esse aqui. Vai te dar o menor valor. E a mesma coisa para os outros, tá? Máximo, média, desvio padrão, desvio PAD A. É só fazer a mesma. Se você quiser vir aqui e digitar máximo, também funciona, tá? Máximo. Ó. Máximo, seleciona todos os dados. E já preenche por conta. Aí depois esse aqui você tem que calcular, né? Então, pegar o limite superior, que é esse cara aqui, limite superior, limite inferior, que é esse cara aqui, e 6 sigma, sigma é o desvio padrão. Vocês vão calcular. Tá? E a mesma coisa aqui, ó, limite menos o x barra é a média, né? E o sigma é, como até podemos, a gente pode até, bom, aqui agora já, vocês já tem ele. O x barra é a média e o sigma é o desvio padrão. Então, esse aqui é o x barra e aqui o desvio padrão. Isso é nomenclatura padrão de estatística, certo? Então, calcular o valor mínimo, gera o gráfico de histograma da medição, que já tem um gráfico de dispersão, né? E calcule CP/CPK. Tá? Mas tente fazer isso aqui, ó, se vocês conseguirem fazer isso aqui e tiver com uma dificuldade nos gráficos ou no CP/CPK, me chamem no privado aí que eu ajudo nesse ponto aí. Mas acho que até aqui dá para ir tranquilo, tá? E aqui dá para ir tranquilo também, pelo menos preencher essa tabelinha aqui dá para preencher tranquilo. Enfim. Essa aula está sendo gravada, então eu vou colocar ela, posso colocar ela no YouTube lá e deixar para vocês, enfim. Para facilitar. Tranquilo? Mais ou menos? Pagar um pouquinho. Aí que a gente pega na outra aula, a aula que tu deu isso aí, tu explica, né? Às vezes a gente não consegue fazer no mesmo dia ou no outro, porque... Acaba esfriando o assunto, né? Aí volta ali para fazer, às vezes a gente não lembra. Sim, não, é bem normal. Tranquilo. Bom, hoje a gente vai falar de manutenção. Tá? E a manutenção... Por que a gente fez aquela aula passada, né? Foi semana retrasada. Falando da evolução dos equipamentos. Tá? Para mostrar que cada vez mais, em cada máquina nova que você coloca na fábrica, a manutenção passa a assumir um papel mais importante na tua produção. Tá? Nos teus custos, na tua produtividade.
certo? Porque ela manda em 2 fatores muito importantes, que é a confiabilidade e a disponibilidade. A confiabilidade que teu equipamento vai funcionar até o final de semana, até o final do mês, até o final do ano, e a disponibilidade de quando você precisar, ele vai estar funcionando. Então, esse que é o foco da manutenção no sistema de gestão atual, vamos dizer assim. No sistema de gestão que a gente tem hoje em dia. Curva da banheira, não sei se eu falei essa antes, mas isso é bem clássico de qualquer aula de manutenção, né? São esperadas falhas em 2 períodos do equipamento. Primeiro, quando tu compra. Quando tu compra até tu estabilizar a produção, demora um certo tempo. Tá? Isso vai depender da qualidade da máquina, vai depender da qualidade da instalação, vai depender de alguns fatores. Mas são falhas normais, né, esperadas. Não dá para contar com uma máquina que recém foi instalada, né? Ela tem que ter esse período de estabilização, certo? Então, às vezes, se você comprar a máquina muito no gargalo, ela pode te deixar na mão, certo? Depois de um tempo, existe uma estabilidade das falhas. Não quer dizer que não vai falhar, mas é um período, tá, na vida útil do equipamento, do dispositivo, em que você consegue ter uma predição, certo? Uma predição. Tá? Então, aí a gente tem, por exemplo, eu gosto de trazer bastante para o carro, porque acho que, claro que a geração mais nova, a minha irmã não tem carro, né? Não tem nem ambição de ter carro. Mas carro é um equipamento que a gente adquire e que dá manutenção, certo? Então, a gente se obriga a aprender um pouquinho de manutenção quando se tem um carro, certo? E aí, carro, eu vou falar, por exemplo, do pneu, né? Pneu. O pneu, a gente sabe que ele vai desgastar, um item de desgaste. Então, você consegue, depois de uma troca, 2 trocas, talvez, vamos dizer assim, né? Ter uma ideia a cada quantos quilômetros o teu carro consome o pneu, né? Ou a cada quanto tempo você faz aquela quilometragem, certo? Então, essa que é a ideia da estabilidade de falhas, né? Você tem conseguir colocar isso num cronograma, numa sistemática. E depois de um tempo, a máquina começa a ter desgaste generalizado de muitas peças, e aí começa a aumentar o número de falhas. Tá? Aumentar o número de falhas. Falhas por desgaste e falha por velhice. Aí eu faço essas 3 perguntas para vocês. Primeiro, quanto custa a linha de produção? Né? Vocês têm lá enfim, vão instalar, seja o que for, né? Eu produzo vinho, beleza. O vinho você tem a safra, né, entre janeiro e fevereiro, se não estou enganado, e na safra você tem alguns equipamentos que você utiliza, né? Sei lá, o tombador, tem o lagar, né? Tem a prensa, falando que eu conheço, tá? Eu sou especialista na área. Mas imagina se um desses equipamentos falha bem na produção. Tu põe em risco a produção o lucro, certo? Do teu ano inteiro. Então, quanto não custa isso? Uma empresa que tem lá 100, 200, 300 funcionários, certo? Quanto não custa para uma empresa 300 funcionários cada hora de todos esses funcionários, né? Vou fazer uma conta de padeiro aqui. Vou fazer aqui mesmo. Eu gosto de fazer conta no Excel, tá? Vou botar aqui, ó, funcionários. Vou botar 200 funcionários. Tá? Salário base. Não sei quanto está o salário base hoje em dia. Vou botar R$1.500. Aí, 1.500 é o que o cara recebe. Quanto isso custa para a empresa? Encargos. Ou então assim, ó, já vou botar assim, o 13º, férias e 1/3 de férias. Tá? Ou seja, o funcionário recebe 14,333 vezes isso daqui,
né, em 12 meses. Então, o salário base, eu até vou fazer isso aqui menos isso aqui. Percentual. Então, todo mês, só para pagar 13º férias do funcionário, você tem que guardar R$291,625. Tá? Você como empreendedor, como a empresa tem que guardar. Mais INSS. INSS é da faixa de 11%. Tá? 11%, isso aqui. FGTS, que é direito do trabalhador, é 8%. Acho que é 8%, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam. Hein? Mais R$120. Então, esses são os encargos que a gente diz, né? Vale transporte, vale alimentação, transporte e por aí vai. Então, vou botar aqui R$300. Então, cada funcionário custa para a empresa 300 mais 120 mais 165 mais 13º férias, mais o salário dele, certo? Por mês. Então, custo total da empresa é 200 vezes esse valor. Quantos funcionários você tem vezes esse valor? Ó, aqui, ó, que legal. Começou a aparecer os milhões aí. Né? R$475.000 por mês. A empresa tem que desprender para pagar esses 200 funcionários. Tá? Sendo um turno de 44 horas semanais. Então, no mês, a gente tem 23 dias úteis, né, vezes 8,8 horas. Tá? 200 horas. Então, se a gente pegar o custo total dividido pelas 200 horas, olha só. Cada hora parada custa para a empresa R$2.000. Ah, mas a empresa ela não para. Não é toda empresa parada numa greve, como por exemplo, é só uma máquina quebrada. Então, lá na gestão de operações 1, a gente revisou no início do semestre, a gente falou de teoria das restrições. A teoria das restrições diz que 1 hora parada na máquina gargalo é 1 hora perdida na tua produção inteira, certo? E tem lógica isso. Se você tem uma máquina que é gargalo, que ela dá o ritmo para todas as outras máquinas da tua empresa, certo? E essa máquina parar, quer dizer que o pessoal que trabalha depois dessa máquina não vai ter nada para fazer. Ou vai fazer alguma outra tarefa que não agrega o mesmo valor. Tá? Então, esse é o custo de uma... Certo? Isso sem contar aluguel, sem contar nenhum custo mensal. Isso são só custos de salários, né? Custos de mão de obra direta. Sem pensar nem no administrativo. Então, é bastante, é um valor considerável. Tá? É um valor considerável. Deixa eu abrir aqui. Então, quanto custa a linha de produção? Então, isso é uma pergunta que o gestor de operações tem que saber responder. Né? Tem que saber responder. Olha, cada setor custa tanto, né? É um número importante para você, auxiliar você a tomar decisões. Manutenção é um custo para a empresa? Né? O cara de manutenção, ele tem um salário lá de, sei lá, R$4.000 por mês, né? Mais um funcionário, um custo de mão de obra indireta. Você tem um custo de ferramentas, você tem um custo de máquinas, você tem um custo de terceirizações, né? Então, tudo isso custa. Tá? Então, como faz para transformar esse custo de manutenção em lucro? Né? E já respondendo,
onde está o custo da hora da máquina parada, né? Onde é que esse custo aparece no teu balanço mensal? Então, respondendo essa pergunta, como transformar um custo em lucro é aumentando a confiabilidade e a disponibilidade da máquina. Essa que é a jogada. Então, para isso, essa que tem que ser a função da manutenção. Tá? Aqui tem um exemplozinho, mas eu já calculei, eu não vou calcular esse exemplo aqui também, né? Mas é baseado naquilo que a gente calculou, ó, de O e E, certo? Para vocês calcularem qual é o custo da produção, né? O custo da produção. Deixa eu ir para a parte que interessa, que é essa daqui. Essa daqui. E aqui estão os tipos de manutenção, tá? Toda a nossa aula é para explicar esse quadro, certo? Então, de novo, a gente falou da evolução dos equipamentos, da evolução da manutenção, certo? Os equipamentos começaram a ser mais eletrônicos, mais tecnológicos, e a manutenção desses equipamentos também sofreu algumas transformações, tá? Como, por exemplo, do carro, né? De novo, trazendo exemplo do carro. O teu carro hoje, eu não sei qual carro vocês têm, enfim, mas qualquer carro que você comprar hoje, ou há pouco tempo, 5 anos atrás, sei lá, é um carro de 5 anos, você já tem no painel um controle de manutenção. Então, a cada tantos quilômetros, ele já acende uma luzinha, né, um recadinho, inspeção imediata ou inspeção a cada tantos quilômetros, né, para você fazer a manutenção preventiva. Preventiva, certo? Porque antigamente não tinha isso. Você andava com o carro até o carro parar e aí você fazia manutenção corretiva. Corrigia o problema, né? Seja o pneu. Andava com o pneu até o pneu furar, né? Ficava na estrada, chamava guincho. Às vezes você ia estar com a tua família, tinha que pagar hotel e acha borracheiro, enfim, é uma confusão, né? E a empresa é a mesma ideia. Então, manutenção corretiva, se você esperar o pneu furar para trocar, você está fazendo manutenção corretiva não planejada, certo? Não planejada. Isso é uma ação, uma filosofia reativa. Você vai reagir à falha. Reagir à falha. Tá? Correção após a falha, sem planejamento prévio, ou seja, nem sabia que ia precisar trocar e falhou. Tá? Então, isso tem um custo elevado para a empresa, né? Olha só, eu fui lá, viajei, estourou pneu, eu paguei guincho, eu paguei borracheiro me cobrou os olhos da cara, um pneu velho, que era o que ele tinha lá, era final de ano, Réveillon, tudo fechado, não tinha hotel para parar, e nossa, olha a confusão, tá. Quanto isso não custa, tá? Agora em outubro, novembro, né, antes da correria do final do ano, você vai lá e troca os pneus do seu veículo, parcela, faz uma pesquisa para ver qual o pneu mais barato, né, qual lugar mais em conta, programa com o cara, digo, ó, na quinta-feira eu não posso do carro, tal, programa, sexta-feira, sábado, beleza? É um custo muito menor, E para a empresa é a mesma coisa. Então, isso não é uma ação, né? E trocar o pneu é uma ação corretiva, só que ela é planejada, né? Estaria dentro desse quadrinho aqui, ó, certo? E isso é uma ação proativa. Você age antes da falha. Então, olha só a diferença da corretiva, que você vai ter que trocar pneu, não tem choro. Mas é uma corretiva planejada e uma corretiva não planejada, tá? Aqui você tem tempo de pesquisar o melhor preço, o melhor serviço, programar a parada da fábrica, né? Escolher fazer essa parada ou no final do ano, ou no final de semana, ou no feriado, certo? É possível. E aí você faz a ação corretiva. Do que sexta-feira o cliente está esperando, tem que enviar o pedido para a montadora, se não enviar, ganha multa, e aí quebra a máquina bem naquela hora legal, né?
os custos são muito diferentes, são infinitamente diferentes, tá? Só que, para ter essa informação como antecedência, você tem um custo, tá? Tem um custo. Não vou dizer que tem almoço de graça. Não, tem um custo. Esse custo está no monitoramento da condição. Seja via inspeção, seja via detecção, ou seja uma forma preditiva, né? Previsão, né? Como se fosse prever o tempo, né? Então, essas técnicas, elas indicam como está o equipamento, certo? E se está na hora de trocar ou não. E elas podem ser simples ou complexas, tá? Por exemplo, de novo, né, a questão do pneu, você tem uma ranhura no pneu, não sei se vocês sabem disso, mas enfim, tem uma ranhura no pneu, que ela é para inspeção. Ou seja, quando aquela ranhura, quando o desgaste do pneu atingiu aquela ranhura, né, o pneu já está no final da vida útil. Então, seria uma técnica de inspeção. Só que você tem que ir lá e inspecionar o pneu. Tá? Inspecionar o pneu. Detectiva, você teria um alarme. Tá? Um alarme. Então, ó, imagina que você poderia ter uma câmera, um sensor, sei lá, né, medindo esse risquinho do pneu, e quando você atinge, ele acende uma luzinha no painel. Diz, ó, teu pneu tá na hora de trocar, certo? Isso seria uma técnica detectiva. E preditiva, ela é uma técnica um pouco mais robusta, ela te prevê quantos quilômetros, quantas horas você pode rodar até ter pneu estourar. Então, isso seria muito interessante. E isso também dá para aplicar em equipamentos, tá? Seja rolamentos, correias, qualquer equipamento, qualquer material de manutenção aí da máquina, né? Engrenagens e por aí vai. Tá? Então, existem essas 3 técnicas para te monitorar a situação e indicar quando que você vai ter que fazer uma ação corretiva. E aí você tem um tempo, né? Se você ratear, você perde esse tempo. Você tem um tempo para planejar a ação corretiva. Paralelo a isso, existem as manutenções preventivas, certo? Que é como o trocar óleo do carro, né? Trocar óleo do carro, você tem uma regrinha, né? Que é trocar a cada 5 ou 10 mil quilômetros, depende do óleo que você utiliza, ou 6 meses, né, de intervalo. Então, isso são frequências previamente estimadas no manual da máquina, do equipamento ou do veículo. Tá? Então, lá, se você ler o manual do seu veículo, você vai ver, além da troca de óleo, né, você tem troca de freios, você tem troca de correia dentada, você tem, enfim, vários equipamentos que a cada tantos mil quilômetros você tem que fazer a troca. Por quê? Porque a falha desse equipamento causaria um prejuízo muito maior. E em máquinas é a mesma coisa. Tá? Então, você tem lá, sei lá, tua empresa comprou uma máquina laser e a máquina laser tem as manutenções preventivas, que o cara vai lá e troca espelho, troca lente, troca alguns componentes, né? Para a tua máquina ter uma vida útil maior, né? Não ter ações corretivas. Né? Então, enfim. Só que, ó, vamos lá. Você vai trocar um equipamento, vai trocar o óleo, né? Sei lá, vai trocar a correia dentada do teu carro, da tua máquina, do teu equipamento, mas não quer dizer que essa correia dentada esteja ruim. Essa que é a sacada da diferença da preditiva para a preventiva. A preventiva diz, a cada tantos quilômetros troca. Aí você vai trocar, uma correia não está ruim, ela aguentaria mais alguns quilômetros. Tá? A preditiva, ela faz essa verificação. Ela diz, olha, embora já passou da quilometragem para trocar a correia, ela está com desempenho bom. Então, a gente vai continuar trabalhando, certo? Para
reduzir os custos. Por quê? Porque você jogar fora uma peça que está boa, custa para a empresa, certo? Custa para a empresa. Então, essa ação preditiva, é dizer, ó, tua máquina, eu prevejo que tua máquina vai durar, tua máquina não, o teu componente vai durar mais um bom tempo nessa máquina. Então, a gente vai continuar trabalhando com esse componente. Tá? Não sei se ficou claro essa diferença, a gente vai falar mais um pouquinho depois do intervalo. Eu tenho mais 7 minutos aí para falar, então tranquilo. E melhorias, né? Seria uma filosofia de melhorias. Melhorias de falha. Então, melhoria de falha, mas não é para ser bom para falha, né? É para ser bom para a empresa. Então, o que a gente vai fazer de melhorias? São ações, tá? Simples ou complexas, para melhorar a confiabilidade dos equipamentos, certo? Ou facilitar os processos de manutenção. Tá? Falar de carro de novo, tudo bem. Então, acho que vocês já ouviram falar a piada do Maré, né? Fiat Maré, é um carro bomba, não sei o quê. Então, da onde é que vem essa má fama do Maré? Vem principalmente dos mecânicos, tá? Porque a disposição do motor no veículo, para ele ter aquele capô baixinho, eles encaixaram um motor de tal forma que para você fazer manutenções preventivas, você tem que desmontar o motor do carro. Então, toda vez que você tem que fazer uma manutenção preventiva, você tem que desmontar um componente. E desmontar um componente não é uma ação muito legal. Tá? Não é legal porque... não sei explicar porquê, mas sempre que você desmonta e monta alguma coisa, há riscos, né? De quebrar um parafuso, desgaste de parafuso, desgaste de furo, sei lá, muita coisa pode dar errada nesse montar e desmontar. Tá? Então, para fazer essa manutenção preventiva, você precisa desmontar o veículo, o que não é legal. Então, a engenharia de manutenção, né? Se tivesse um equipamento tipo Maré, ele poderia mudar algumas coisas, botar algumas janelas, algumas tampas, né? Ou uma forma de desmontar, certo? Diferente, para facilitar esse processo de manutenção. Então, é mais ou menos essa a ideia. Não sei se tem fotos aqui na frente, não me lembro, ou no outro slide eu tenho, não sei. Não sei se eu tenho. Tá. Mas, enfim, eu tenho uma máquina um exemplo bem simples, uma máquina que tinha lá 20 parafusos que você precisava desmontar para fazer uma manutenção preventiva a cada, sei lá, 15 dias, um mês, 2 meses, enfim. E, numa ação simples, o pessoal tirou aqueles 20 parafusos, botou umas dobradiças e uns clipes de abrir e fechar. Certo? Só fez isso, né? Então, isso é uma ação de melhoria, porque facilita muito você ter que desmontar todos aqueles parafusos, aí perde a arruela, parafuso que escorre, né? Ou uma dobradiça com um clipe. A dobradiça é mais cara. Tudo bem, é mais cara. Mas será que não vale a pena? Não custa mais, né, aquele esquema, quanto custa uma hora parada? Então, é isso que você tem que avaliar, você como administrador. Tá? Então, esse é um exemplo. Enfim. Tá? Então, de novo, corretiva não planejada é uma ação reativa, né? Você tem que fazer a hora que ela acontece, você não tem tempo de planejar. A foco é a correção emergencial. Se você tiver que mandar vir uma peça lá dos Estados Unidos e pagar frete aéreo, você vai ter que pagar, porque você não pode ficar sem o teu custo da empresa, você tem multa, você tem contratos assinados, né? Então, os custos são elevados, a disponibilidade vai a zero, certo? E a segurança é baixa porque, às vezes, você tem que ignorar algumas regras de segurança para conseguir fazer essa manutenção mais rápido, certo? Embora isso não é legal, mas pode acontecer, é normal acontecer. Tá? Ações preventivas. Tá?
tem uma filosofia proativa, ou seja, acontece antes da falha. Ela é planejada, ela tem aquele calendário, a cada tantas horas você vai fazer isso, a cada tantas horas você vai fazer isso, a cada tantas horas você vai fazer isso, né? E o foco é você trocar o componente antes que ele falhe, né? Trocar o componente antes que ele falhe, baseado na vida, na expectativa de vida do componente, né? Então, custos mais ou menos, porque você pode estar jogando fora um componente que está bom. Disponibilidade mais ou menos, porque você pode parar mais vezes a máquina do que seria necessário. Segurança, joia, porque é manutenção, a máquina está preparada para isso, enfim, show de bola. Preditiva, detectiva, né, ou inspeção, certo? São ações proativas, né, com o foco em monitorar e diagnosticar o teu equipamento. Monitorar e diagnosticar o teu equipamento. Será que fala? Não, então vamos por partes. Tem intervalo, depois do intervalo a gente conversa mais um pouco. Então, verde, show de bola. Vai gastar? Vai. Mas a preditiva tu economiza na preventiva, né? A inspeção tu economiza na correção, certo? E corretiva planejada, porque uma hora você vai ter que fazer uma ação corretiva, né? Não é porque você gasta nisso aqui que você elimina esse gasto, certo? Só que esse gasto acontece de forma planejada, né? Ou seja, com um custo bem menor do que a corretiva não planejada. Seja qual for a falha, se você puder planejar, você vai gastar menos. Isso é fato. E, por final, a engenharia de manutenção, então uma ação proativa com foco em melhorias, seja na aumento da confiabilidade e disponibilidade ou redução do tempo de manutenção. Está acabando o meu tempo de reunião, pessoal, vamos fazer um intervalinho aí de uns 10 minutos para tomar um cafezinho, descansar os ouvidos, e depois a gente volta falando um pouquinho mais de cada um desses caras aí. Tá? Mais um textinho aqui para cada um. Eu tentar trazer mais exemplos, tá? Mais próximo da realidade de vocês possível. Beleza? Beleza.